Estamos dando início a mais um encontro de estudos aprofundados do Espiritismo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a casa fundada, dirigida por Deolindo Amorim, presidência de honra Jorge Andréa, com o concurso de tantos luminares que ao longo da história vieram ao ICEB para fazer dele esse centro de estudos avançados do Espiritismo. Nós estamos, mestre querido, nesta hora, agradecendo-te a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos. Rogando-te, Jesus, continues a abençoar os nossos irmãos, atravessando duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges, a respeito dessas provas e expiações que tu mesmo nos avisaste e até nos advertiste. Confiamos, mestre, que as tuas bênçãos e eflúvios de consolação, estímulo e paz possa envolver os nossos irmãos com todo o teu amor. E com o concurso nós te pedimos da nossa solidariedade e também do nosso amor, levados através deste momento em que estamos unidos em teu nome até esses nossos irmãos. Abençoa, Jesus, os nossos mentores aqui no ICEB. Abençoa o nosso querido irmão Guilherme Sarcinelli Luz, que vem hoje nos falar sobre um estudo tão importante para os nossos corações. Fica conosco, ó Mestre amado. Guarda-nos sob tua paz e tua luz, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Bem, nós estamos, claro, já lembramos que estamos aqui juntos com Guilherme Sarcinelli Luz. Ele é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1980. Trabalhou em consultorias até entrar em Furnas em 1996. Hoje trabalha no Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Participou, quando jovem, da Juventude Espírita Abel Gomes, do GEAL, aqui no Rio de Janeiro, na rua Jiquibá, porque há vários centros com o nome do nosso amado mentor André Luiz. Em 1997, Guilherme Sarcinelli Luz assumiu a coordenação dessa juventude, Abel Gomes, no GEAL, até 2023. É dirigente de reunião mediúnica no GEAL e é palestrante espírita, naturalmente. Guilherme vem hoje nos falar, acrescentando a essa galeria da nossa gratidão no nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec. Hoje, nossos corações homenageando o nosso amado mentor Garcês. Guilherme Sarcinelli Luz, somos todos ouvidos, agradecendo aqui em nosso nome, em nome do ICEB e dos nossos mentores, a sua presença, o seu estudo, a sua colaboração para o ICEB. Obrigado, Nádia. É uma alegria poder estar participando de um programa tão rico como é o do ICEB, um instituto que tem trazido, né, umas referências muito significativas para o movimento espírita, e lamento poder contribuir apenas com algo muito singelo. Mas, para nós, quando você falou a respeito do Garcês, eu me preocupei muito, porque eu me procurei bastante, mas achei muito pouca coisa. Mas o que eu achei, eu acredito que vai ser significativo para todos nós hoje. Ao final, nós vamos comentar por que existe tão pouco material sobre esta figura amada de todos nós. Então, vou começar aqui compartilhando um PowerPoint que eu montei. Muito bem, então eu estou aqui compartilhando com vocês um PowerPoint que tem o nome Garcês. E aí, a primeira coisa que eu tentei fazer quando a Nádia me incumbiu dessa tarefa, na verdade, ela deve ter feito esse convite para mim, porque numa palestra eu mencionei
um livro que eu havia lido. Na verdade, esse livro foi dado para o Grupo Espírita André Luiz por alguns companheiros do centro, que eles chamam de Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. E a respeito de um médium, que é uma pessoa que chama Anne Wendling. E aí eu comentei sobre isso e ela se empolgou e quis saber sobre o Garcês. Quis saber, não, quis que a gente formalizasse assim um programa, alguma coisa né, contasse sobre ele. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer foi buscar na internet. No Google não achei nada. Mas, como hoje a gente está na era da inteligência artificial, eu resolvi pedir ao chat GPT o que que ele tinha a respeito do Garcês. E o que apareceu não trouxe assim nada muito relevante, mas a gente já sabe que a inteligência artificial já pode falar alguma coisa sobre o nosso mentor Garcês. Então diz assim, ó, o espírito Garcês é uma figura notável no contexto do espiritismo e da literatura espiritualista brasileira. Ele é frequentemente associado à mediunidade e às obras que buscam transmitir ensinamentos e reflexões sobre a vida após a morte, a moralidade e o desenvolvimento espiritual. Até aí, não nos falou sobre o que a gente quer saber, né? Porque isso é o óbvio, né? A gente sabe bem. Mas ainda diz mais o chat GPT. A identidade. Garcês é considerado um espírito que se manifestou através de médiuns, especialmente em sessões de psicografia. Não se tem informações concretas sobre sua vida material, mas ele é reconhecido por suas mensagens que abordam temas filosóficos e morais. Tudo bem. Essa inteligência artificial até que está sabendo alguma coisa. Primeira coisa que ele diz aqui que não tem nada sobre a vida material dele, mas ela que ainda não aprendeu e a gente vai descobrir alguma coisinha sobre isso. E o item 2, contribuições, diz: o espírito Garcês é conhecido por suas obras que visam esclarecer e orientar os encarnados sobre a importância do amor, da caridade e do perdão. Suas mensagens são frequentemente caracterizadas por uma linguagem clara e acessível, buscando tocar o coração das pessoas. Muito bem. Ainda diz mais. Mensagens e ensinamentos. Amor e caridade. Uma das principais mensagens do Espírito Garcês é a importância do amor ao próximo e da prática da caridade. Ele enfatiza que essas atitudes são fundamentais para o progresso espiritual. Outra coisa, reflexão sobre a vida. Garcês também aborda a transitoriedade da vida material, convidando as pessoas a refletirem sobre suas ações e a buscarem um sentido mais profundo em sua existência. Educação espiritual. As obras atribuídas ao espírito Garcês muitas vezes incluem lições sobre como os indivíduos podem se educar espiritualmente, promovendo o conhecimento e a evolução constante. Quer dizer, ela fala aqui de obras, mas não tem literatura, né? Enfim. E exemplo de obras, embora não haja uma lista específica de obras publicadas sob o nome do espírito Garcês, ele é frequentemente mencionado em contextos de palestras, livros e estudos sobre o espiritismo. As mensagens atribuídas a ele costumam ser compiladas em livros que discutem temas espirituais, sendo um recurso valioso para aqueles que buscam entender mais sobre a filosofia espírita. Eu gostaria muito de ter encontrado um livro com mensagens de Garcês. Não sei se você já teve oportunidade. A gente já recebeu lá no André Luiz, no GEAL, né? Muitas mensagens do Garcês. Mas assim, que tenha sido publicado, eu não consegui achar, Nádia. Se você tiver alguma. E para conclusão da IA, né, a inteligência artificial, nos disse assim: o espírito Garcês representa uma voz no movimento espírita que busca orientar e inspirar os seres humanos em sua jornada espiritual. Suas mensagens sobre amor, caridade e reflexão são fundamentais para aqueles que desejam aprofundar sua compreensão sobre a vida e suas implicações espirituais. Através de sua mediunidade, ele continua a impactar positivamente a vida de muitos, incentivando uma busca por um mundo melhor e mais justo.
Que nota a gente pode dar para IA, né? Podemos dar um 7 talvez, né? Porque não nos forneceu nada muito significativo, além do que para nós, quer dizer, claro, a imagem que a IA está dando para o mundo, para alguém que se interessa em saber sobre o Garcês, são todas coerentes e consistentes. Mas para nós que buscávamos informações novas, não conseguimos encontrar nenhuma referência significativa. Então, essa é a obra que efetivamente a IA não sabe ainda, mas que já está aí, né, para ser vendida, esse o livro. Tanto é que essa imagem que eu tirei é uma imagem do Google, ou seja, eu fui lá, procurei o livro específico, que eu sabia, né? Então, em vez de mostrar simplesmente ele aqui, né, eu peguei um PowerPoint e botei uma imagem melhor. Então, tá lá, isso aí para ser vendido pela editora EduSérie. É uma obra escrita por Marcelo de Oliveira Orsini e conta a vida de Anne Wendling. O que o Anne Wendling tem que ver com Garcês? Bom, a gente poderia fazer um paralelo entre Chico e Emmanuel. A gente está querendo saber sobre Emmanuel, é difícil a gente dizer que a gente pode falar de Emmanuel sem falar de Chico Xavier, né? Porque afinal, ele é o guia espiritual, foi o guia espiritual do Chico em toda a sua encarnação, e a gente pode afirmar aqui então que o Garcês recebeu como incumbência ser o guia espiritual do Enio Wendling. E a gente então, já que não tem tanta informação sobre o Garcês, a gente vai conhecer um pouquinho da vida do médium Enio Wendling. Então, nesse livro tem um trechinho que diz assim, ó, o espírito Palminha, que a gente também já conhece, né, que nem Zé Grosso e tal, que é o companheiríssimo de Zé Grosso, é o Palminha, que em psicofonia pelo médium Moacir da Cruz Costa Júnior se pronunciou da seguinte forma durante a reunião de convívio espiritual. Olha aí eles também tendo a reunião, né, de convivência fraterna, né, que a gente tinha lá no André Luiz, ainda não tenha de novo, mas a gente sempre teve, né, a confraternização espiritual lá no André, então eles também tinham essa reunião de convívio espiritual do terceiro domingo, ó, da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, em 19 de fevereiro de 2017. O que o Palminha disse para eles? Precisamos falar um pouco mais do nosso irmão Enio, para os que estão chegando, para que entendam o contexto. Os irmãos devem se organizar para isto. Espírito que se compromissou com o nosso irmão Glaucus e contribuiu com os recursos de que dispunha e nos ofertou, através da mediunidade com Jesus, belas páginas. Mas também se sacrificou a família e a saúde para também se doar aos mais necessitados. Então, isso aí foi uma definição, uma determinação do Palminha para o grupo espírita, Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, que eles escrevessem sobre o N. É como eles dissessem assim, alguém dissesse, olha, vocês precisam falar sobre Chico Xavier, quem foi o Chico Xavier, para que as pessoas pudessem conhecer a grandeza desse médium e, naturalmente, conhecer o Emmanuel. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Vocês que estão me ouvindo aí devem estar perguntando, ué, mas o que isso tem a ver com Garcês? Nós vamos, ao longo da nossa análise aqui, saber por que o Garcês está nesse contexto. Então, esse aqui é o Enio, ele nasceu em 1925 e desencarnou em 2016, ou seja, antes do Palminha dar essa proposta, né, para os irmãos lá escreverem um livro sobre ele. Então, ele desencarna com 91 anos de idade. Seus pais, ele foi o sétimo de 13 filhos do casal Nicolau e Maria da Conceição. Então, uma família humilde, simples, e eu vou trazer para a gente uma história da infância dele. Porque aqui, quem lê o livro vai saber que ele foi um menino muito levado. Realmente não dava sossego para os pais. Principalmente
porque ele tinha uma mediunidade que não sabia o que que era, né? E as coisas iam acontecendo, ó. Enio está aqui, né? Foi o sétimo filho de 13 do casal e diz assim: eu era menor de idade, mas não deixava passar nada. Se alguém falava mal ou errado, eu consertava. Quando era para fazer turma, para ajudar ou abrigar ou apanhar, nós fazíamos isso mesmo sabendo que meu pai era altamente exigente. Mas quando eu vim para BH, estudei no grupo escolar Barão Macaúba. Lá minhas notas eram melhores, mas não o procedimento. Fui aluno do Guindard, ele olhava meus desenhos. Era bom desenhista, o que deixava minha mãe muito orgulhosa. Quando morávamos na rua Grafito, eu punha pedras nos bolsos para jogar na barroca. A estação de trem em Santa Efigênia era lá embaixo. Quando o trem ia passar, eu jogava as pedras. A voz falava, joga, e eu jogava. E quando eu chegava em casa, estava pronto para apanhar. Então, foi um menino muito peralta, porque desde cedo ele já recebia influência espiritual, e criança, às vezes, acaba fazendo, né, as coisas que estão sendo sugeridas. Então, isso mais ou menos retrata um pouco da sua infância. Mas essa mediunidade, então, que está presente desde a infância, ele via e ouvia espíritos brincalhões e muitas vezes acabava aceitando suas sugestões, tais como jogar pedra em vidraças. Então, vamos lá na 26, ele diz assim, ó, certo dia, eu fui para a missa. Já estava mais grandinho. Joguei pedras em um pé de laranjeira da terra e quebrei as vidraças coloridas da janela do senhor Alexandre Fazi, nosso vizinho. Corri para dentro do porão para me esconder. Eu vi assombração, tive que sair e os cachorros latiam muito. Apanhei e fiquei de castigo sem almoço. O quarador, feito de tela de arame suspensa por 4 paus fincados no chão, estava cheio de roupas. Eu comecei a jogar pedras em cima do quarto situado fora da casa. Meus irmãos dormiam no barracão nos fundos. Joguei 3 ou 4 pedras. Quando olhei a roupa que Maria José, que era a irmã dele, havia lavado, estava toda suja. O quarador ficou cheio de entulho. Outra surra. Era a surra mesmo de não poder nem sentar. Maria José ajudou a me criar. Eu apanhava e ela apanhava junto, porque quando minha mãe ia me bater, ela ficava na frente. Então, uma família humilde, simples, mas ao mesmo tempo amorosa, claro, com pais enérgicos pela peraltice desse filho, né? Mas é uma forma de a gente conhecer um pouquinho da infância dele. Aí, da vida profissional. Deixou os estudos do ensino fundamental, iniciando a trabalhar como office boy. Mas aí acontece que ele contraiu tuberculose quando tinha 16 anos. E aí depois, mesmo com a tuberculose, acabou indo trabalhar como balconista em uma farmácia. Com 21 anos, ele então já era proprietário de pequena mercearia em Belo Horizonte. Passou em segundo lugar no concurso para o INPS, que hoje se chama INSS, né? Onde permaneceu até se aposentar. Então, essa foi, digamos assim, a vida dele. Se a gente parar para observar, não é um Chico Xavier, claro, mas se assemelha um pouquinho, né? Uma pessoa que teve lá suas doenças, suas enfermidades, trabalhou bastante para conseguir se sustentar e foi um funcionário público até se aposentar. Ô, Guilherme, mutatis mutandis, Ah, lembrei da história do nosso amado filósofo poeta, o Leon Denis. ah, Também porque você veja, para ele ser, ele não gostava de estudar, mas depois que ele fez concurso para o INSS, então ele já também deve ter estudado mais, deve ter sido um pouco autodidata. É claro é porque que ele passou em segundo no concurso nacional, viu? exatamente.
Então, você veja que, mutatis mutandis, guardadas as proporções, lembrei também da vida difícil, materialmente falando, do nosso Leon Denis, que ia fazer essa maravilhosa, luminosa revolução para todos nós. Ótimo. Então, com respeito, quer dizer, falamos da vida profissional do Enio e agora com respeito à mediunidade, a gente já tinha mencionado que a evidência e a audiência da infância começou a se intensificar à medida que ele foi amadurecendo. Os fenômenos físicos começaram a partir de 12 anos. Vou contar aqui um pouquinho na página 19, que diz assim, ó. Um fato marcante e singular foi a visita do padre Bicário, que pertencia à paróquia Nossa Senhora das Dores, no bairro da Floresta, à residência na rua Silva Jardim. Chegou aos ouvidos do pároco que o menino estaria possuído pelo demônio, e o padre foi chamado para benzer a casa. Enio se recorda. Diz assim, a lembrança dele: Eu fiquei na cabeceira da mesa, que era muito pesada. À minha direita estava Weston e à minha esquerda Herbert, que são dois irmãos dele. A minha mãe ficou no centro da mesa nos olhando para a gente não fazer bobagem por causa do padre. Inesperadamente, a mesa começou a se elevar do chão. Diante disso, o sacerdote procurou pelo seu crucifixo com o intuito de exorcizar, mas não o encontrou. Fora esquecido na igreja. De imediato, ele teve a intenção de ir buscá-lo, porém eu interferi. Não precisa trazer o crucifixo, daqui a pouco ele aparece. De repente, o objeto bateu no seu ombro e caiu em cima do livro de reza. No mesmo instante, a mesa caiu de volta no chão de uma só vez, no lado da cabeceira onde eu estava. Com isso, a jarra virou e entornou parte da água benta. Mamãe exclamou: Isso é arte do Eninho. Do Enio, né? Pequeno. Como sobrou um pouco de água benta na jarra, bebemos e o padre jogou o resto nos demais cômodos. Fez efeito, pois passamos um tempo sem termos nenhum problema. Quer dizer, a gente vê aqui que os espíritos brincalhões e zombeteiros encontravam na mediunidade do Enio recursos para causar confusão, né? Se divertiam certamente com as confusões que acabava sendo feita através dele. Aí até que chegou um dia que o irmão da mãe dele indicou a sua mãe para levá-lo no Centro Espírita Oriente, que ficava perto da casa deles. E ela, embora tenha reagido contrariamente, porque ela era católica e não achava que aquilo seria uma solução boa, no final das contas, eu acho que os fenômenos foram importunando tanto que ela resolveu tentar e acabou por levá-lo. Aí diz aqui na página 36, diz assim: Minha mãe me levou no Centro Oriente pela orelha. Eu, Herbert e Weston. Eu já saí de casa enfesado. Passamos no beco da rua São Geraldo, depois em frente ao grupo escolar Barão de Macaúbas, atravessamos a rua Silva Ortiz, viramos à esquerda na rua Aquiles Lobo e entramos no Centro Oriente. Tivemos que ficar à direita e as mulheres à esquerda. Minha orelha já estava quente, pois minha mãe estava apertando e como, coisa terrível. Ao entrar, eu já observava. Está tudo errado, hein, mãe? As mulheres à esquerda e os homens à direita? E o italiano rouco veio falar qualquer coisa. E eu disse: O senhor manda lá na Itália, aqui não. Depois fiquei de castigo uns 10 dias. Então, ela acabou levando ele. E o que que aconteceu quando ele levou? Aconteceu que a mãe dele, no segundo dia que ela esteve no centro, ela acabou dando passividade. Então ele conta aqui, ó. Na segunda vez, fomos ao mesmo centro, fomos o mesmo grupo ao Centro-Oriente. Mamãe, Herbert, Weston e eu. Porém, entre irmãos combinamos, vamos fazer barulho aqui.
Sentamo-nos no banco comprido, cujo pé central era mais alto que os pés laterais e por isso oscilava. Daí Ebert propôs: Eninho, vamos fazer balanço. Vovô Ziviane ficava zangado e vermelho por causa disso. Quando olhei para a esquerda, vi que minha mãe se levantou, olhou para mim e para os meus irmãos com tranquilidade. Saiu andando, subiu no primeiro degrau onde tinha a mesa no salão. Foi então que eu vi minha mãe e um espírito junto dela. E aí eu disse: Berra, que era o apelido do Ebert, tem gente dentro de minha mãe. Quem estava dirigindo a reunião era Eugênio Monteiro, que falou para ela: queira fazer a gentileza de assentar-se. Minha mãe deu a volta e assentou-se ao lado direito do dirigente, no lugar reservado para Dona Ernesta, médium que não estava presente naquele dia. Minha mãe estava recebendo espírito, mas ele não percebeu. E ela falou e falou, e não tinha tanta inteligência para falar daquele jeito, com um português tão claro. Depois disseram que era uruguaiano, mentor espiritual do Centro-Oriente. Minha mãe era dona de casa, tinha 13 filhos, uma luta grande, sóbria e acanhada. Quando sua fala terminou, eu disse para o Weston: tá vendo? Então, o que acabou acontecendo é que a partir daquele momento, o menino Enio, que era assim visto como um menino diferente, né, pelas coisas que acontecia, ele não se sentiu tão sozinho mais na própria família, porque ele se via como se fosse uma pessoa distinta das normais. Então, a mediunidade que despontou também na mãe, ou pelo menos esse evento, né, que ficou nítido para ele, porque a mãe estava falando de uma maneira que não era claramente ela. Então, sua mãe acabou se engajando nos trabalhos mediúnicos, resultando em melhoria do ambiente do lar. Então, isso foi um efeito, ou seja, certamente aqueles espíritos zombeteiros, brincalhões, começaram a não encontrar mais no ambiente da casa deles condições de se manifestar. Tudo bem, vamos seguir adiante. Aí, na página 44, conta para gente aqui uma experiência com Ranieri. Vamos lá. Tirei o agasalho e fui à reunião. Cheguei ao Centro-Oriente e me sentei atrás no lado reservado para homens. Um senhor de cabelos brancos falou assim: o meu pai está dirigindo a reunião. Eu sou Pedro Ziviani e aquele é meu pai, vovô Ziviani. O filho se referia a Luiz Ziviani, sendo que ocasionalmente também dirigiam as reuniões públicas Eugênio Monteiro e Rubens Romanelli. Esse Romanelli já é mais conhecido, né, do meio espírita. Eu prestei atenção no orador, com a luz semi-apagada. Naquela noite, quem falava era o nosso irmão Rafael Américo Ranieri. Então, Ranieri é uma personalidade conhecida de nós, porque ele escreveu, né, o livro conhecido de Materializações Luminosas, depoimento de um delegado de polícia. E esses depoimentos daqui foram das materializações ocorridas, né, com Peixotinho na nossa casa, no Grupo Espírita André Luiz. Aí ele continua: naquela noite quem falava era o nosso irmão Rafael Américo Ranieri, como vinha a saber depois. Então me dirigi ao senhor Pedro Ziviani e disse: eu vejo aquele jovem senhor que está falando. Está cheio de túnicas, roupa de mulher. Fiquei preocupado. Então Zé Rocco repreendeu pedindo silêncio. Psiu. Mas Pedro Ziviani ficou calado. Quando terminou a reunião, ele me apresentou ao Ranieri e ao Pedro Machado, que ficava escrevendo lá. Eu disse ao Ranieri: o senhor estava com uma beleza helênica. Quando falava, eu vi uma mulher com uma túnica malhada. Aí Ranieri tirou uma gravura do bolso e perguntou: é esta aqui? Eu respondi: é esta mesmo, é o rosto das tranças grossas. Ranieri então explicou: é uma guia espiritual nossa, chama-se Fenárita. Foi mãe de Sócrates. Olhei para você, Nádia. Para mim, Ranieri era uma espécie de aluno dela.
Ele era uma mansuetude invejável e isso atraía todos nós. Jair Soares, quando conversava com Ranieri, falava a meu respeito. Ranieri lhe dizia: Enio tem mediunidade. Então começam a aparecer aqui algumas figuras conhecidas nossas de outros livros que tratam sobre materialização, como no caso aqui o Jair Soares, porque o Jair Soares ele foi, digamos assim, o dirigente mediúnico que deu ao Enio apoio nos trabalhos que ele se envolveu de materialização. E aí, vamos chegar agora no espírito Glaucus. Ou seja, chega um momento na vida do Enio que o espírito Glaucus se apresenta. Então, após ele ter sido curado de uma tuberculose, que durou cerca de 4 anos pelo espírito do Dr. Floriano na casa do médium Jair Soares, recebeu no ano seguinte a visita do espírito Glaucus Flamínios. Então, na casa do Jair Soares, eles faziam muitas materializações. Peixotinho foi um dos que foi. Ele ia visitar o Chico e passava lá em Belo Horizonte e acabava ficando também na casa do Jair Soares e outros médios também de materialização. Teve no Jair Soares um apoio de dirigente mediúnico dessas atividades de materialização. Mas vamos ver aqui, que é a parte, digamos assim, é o filé mignon do que a gente tem aqui de informação nesse livro, é isso aqui, ó. Na página 53 é quando o espírito Glaucus se apresenta efetivamente para o Enio. Aí ele diz assim, ó, foi impressionante. Eu morava na rua Norita, número 63, no bairro Santa Teresa. O relógio bateu 2 horas da madrugada. A sala era muito grande, começou a clarear, depois a cozinha. Pensei, deixaram as luzes acesas. O meu coração disparou. A luz veio entrando e parou do meu lado. Eu senti que tinha acordado. Wesley, meu irmão que dormia na cama contigo, também acordou e viu a luz. Ele falou assim: Eninho, Eninho, tá vendo? Tá vendo a luz aí? Olha. Eu fiquei extasiado. A entidade saudou, dizendo: Meu caro amigo e irmão, Deus nos ofereceu a oportunidade de nos reencontrarmos e de ficarmos frente a frente. Aquela doçura de espírito passou a mão na minha testa e eu senti que estava renovando tudo aqui dentro. Ele prosseguiu: Eu sei que o nosso irmão encontra-se reencarnado há quase 20 anos. Então ele estava mais ou menos com essa idade. Eu me chamo Glacos Flamínios, fomos médicos e, nas oportunidades de evolução, coube a cada um de nós seguir a sua estrada. Hoje reencontro o amigo e irmão na tarefa do Evangelho. Esperamos muito do nosso irmão. Meu amigo, meu irmão, tenho a feliz oportunidade de estar nesse momento auxiliando fraternalmente o companheiro de jornada de ontem, hoje e amanhã. E em seguida informou: quando em Corinto, no Peloponésio, na Grécia, formei em medicina frente ao domínio romano da época. Fui guindado a servir em Roma em nome do então imperador Vespasiano. E o nosso amigo hoje Enio, que está nas fileiras da doutrina imortalizante, tem cumprido dentro do possível os seus compromissos. Estou feliz. E prosseguiu: Irmão em Jesus, com muita felicidade, ainda repetimos aquele encontro. Os laços de amizade estão entrelaçados. Eu na pátria espiritual e o reencontro do amigo aí. Agora, bela a noite e belas oportunidades são para o nosso coração. Iluminou todo, tudo. Foi uma alegria. Então, ele apresenta-se como Chico teve, né? Uma aparição de Emmanuel para ele, né? E aquele diálogo, né? A respeito da disciplina, disciplina e disciplina, né? Então, o Enio também teve a presença, né, do mentor dele, que apresenta, diz dos laços,
passadas que eles estiveram juntos, e esse aqui é uma psicopictogravura da Mariluza Moreira Vasconcelos, feita em 1988. Então, o Glaucus está aqui no meio, e aqui ao lado dele tem, à direita, o espírito Calimério, que também, nesse movimento espírita da época, né, em que houveram essas materializações, o Calimério era um espírito também conhecido. E aí, vamos contar um pouco mais o que que o Glaucus tem a ver com o Garcês. Então, agora é aqui na página 57, que tem o título Débito Contraído. Ele diz assim, quer dizer, aí começaram a surgir algumas revelações de vidas pregressas do espírito Glaucus e a relação dele com ele. Diz assim: ao longo dos anos que se sucederam, revelações acerca de vidas pregressas do espírito Glaucus e suas relações com Enio Edwin passaram a surgir. No ano 70, com 25 anos, Glaucus encontrava-se em Corinto, na Grécia. Após conquistar o título de médico, autoridades romanas o transferiram para Roma. No ano 72, quando Titus Flávios Vespasianos era imperador de Roma, estabeleceu-se e clinicou na região do Aquilino, próximo ao Coliseu, cuja construção havia sido iniciada. Como homem bondoso, sua prática profissional era caridosa, atendia os pobres gratuitamente. Contudo, essa conduta irritou a classe médica romana. Certo grupo de colegas optou então por eliminá-lo. Um deles ficou incumbido de perpetrar o ato. Seu nome era Quintus Veras. Foi então que, numa manhã do ano 79, tendo sido sua residência invadida pelos malfeitores, Glacus Famínios foi executado conforme planejado. Desencarnava precocemente aos 34 anos de idade, 40 anos antes do tempo previsto para a duração daquela sua encarnação. Em nossa época, quem é Quintus Veras? O Enio Wendley. Então, o Enio Wendley é aquele a quem o espírito Glaucus aparece, né? E nós vamos ver aqui que houve um envolvimento dos dois no século XVI, que é quando Glaucus reencarna como Garcês na Espanha. Então a gente já ouviu a Maria Luísa conversar, comentar a respeito, né, do Garcês como tendo tido uma encarnação na Espanha. Então aqui realmente o livro diz assim: no início do século XVI, Glaucus encontrava-se reencarnado como o médico de nome Garcês na Espanha, época em que reinava o imperador Carlos V. Dentre os laços afetivos erigidos entre alguns médicos, destacava-se a amizade entre o Dr. Garcês e seu assistente, o Dr. Oviedo de Sarracena, que fora Quintus Veras. Nessa época, a Gália e a Península Ibérica foram assoladas por grandes pestes, tendo Oviedo sucumbido ainda jovem. Por seu turno, Garcês, já possuidor de significativas conquistas espirituais, passou imune às epidemias. Então a gente vê aqui um novo convívio, um novo reencontro entre essas duas almas, que embora o Glaucus tivesse sido assassinado, né, pelo Quinto Veras, eles se reencontram mais adiante, né, uns 15 séculos depois, na Espanha, e convivem novamente como colegas médicos. Só que dessa vez o espírito, né, Glaucus, assume o nome de Garcês, ele continua a existência porque ele não sofre com as pestes, mas o Quinto Veras, que agora teria o nome de Oviedo de Sarracena, ele acaba desencarnando cedo. Então vamos continuar aqui um pouquinho mais, que ele diz assim: segundo o espírito José Grosso,
para se reparar perante a lei de Deus do crime que outrora fez, né? Foi programado pelo mais alto que Enio deveria trabalhar junto ao Glaucus pelos 40 anos subtraídos da encarnação do médico greco-romano. No entanto, esse prazo foi bastante ultrapassado. Seu trabalho de décadas na psicografia do receituário mediúnico, como assistente do Dr. Glaucus, é insofismável exemplificação da misericórdia divina que permitiu ao médium o resgate de seus atos pretéritos com o serviço construtivo. Então, é aqui que as coisas se fecham mais, né? Porque o Enio, nessa encarnação, tendo já de alguma forma reparado um pouco, né, o que ele havia cometido em relação ao Glaucus, mas ele ainda tinha um débito. Então, o espírito Glaucus se apresenta tanto como Glaucus como Garcês, porque na realidade tanto um nome como o outro se refere ao mesmo espírito, e a gente passa a entender um pouquinho mais. Tem algo, né, digamos assim, no Garcês. Então, o Garcês, com o nome de Glaucus, assessorou aí por mais de 40 anos o Enio, não só na psicografia mediúnica do receituário, como também em reuniões de materialização. Então, falando um pouquinho aqui da educação mediúnica do Enio, ele diz assim: em 1943, com 18 anos, superada a tuberculose, ele passa a frequentar com frequência as reuniões do Centro Espírita Oriente. Quando a gente encontra aqui, diz assim, ó: em 1943, passei a frequentar de novo as reuniões públicas do Centro Espírita Oriente, com a minha permanência constante nas reuniões de sexta-feira, dirigido pelo Jair Soares. Não demorou muito e o Jair me convidou para sentar na cadeira ao lado dele. Então passei a receber, pela psicofonia, entidades que davam orientações. Isto eu percebia, porque o Jair não me falava o que acontecia. Ou seja, ele era um médico mecânico e inconsciente. Então, em 1945, com o apoio do Ranieri, Jair Soares me convidou para participar das reuniões de desenvolvimento mediúnico em sua casa, que passei a frequentar para educar a mediunidade. Então, aqui aparece novamente Ranieri e Jair Soares como pessoas que vão estar presentes na vida do Enio. Então, o filho do Jair Soares, ele dá um depoimento aqui interessante, na página 62, que diz assim: meus pais foram contemporâneos de Chico Xavier e creio que reencarnaram dentro de um mesmo contexto espiritual, todos eles em 1910. Minha mãe nasceu em janeiro, meu pai em fevereiro e Chico em abril. Predestinados à realização dessas atividades com a missão de colaborar, cada um na sua parte. Os meus pais desempenharam um grande papel no Espiritismo em Belo Horizonte, pois iniciaram, a partir de orientações espirituais, o movimento da fraternidade, que alcançou o país. As modificações que surgiram a partir desse movimento afetaram as práticas espíritas, principalmente as reuniões mediúnicas, nas quais ocorreram significativas modificações em relação ao que era praticado antes do seu advento. Então, ele continua dizendo aqui, não vou ler com detalhe, mas ele diz assim que a mãe, ela participou com a enfermidade. Ela tinha uma enfermidade que acabou sendo curada, inclusive com a ajuda do Peixotinho. E o pai dele, que é o Jair Soares, teve a incumbência de disciplinar e conduzir a educação de médios de efeitos físicos. O Chico, por sua vez, se envolveu em trabalho mais atuante junto ao coração das pessoas através da literatura. E assim outros elementos, como Ranieri, que não nasceu em 1910, um pouco mais tarde, depois do tratamento espiritual da mamãe, meu pai se sentiu motivado a prosseguir com reuniões de materializações semelhantes. Mas não havia médios prontos para isso em Belo Horizonte.
Eles foram aparecendo para serem desenvolvidos. E aqui ele descreve: o Fábio Machado, Enio Wendling, veio desenvolver a ectoplasmia. No começo, as reuniões de materialização eram quase diárias. Eram mais frequentes espíritos como Sheila, Joseph Kleber, Fritz Schein, Palminha, José Grosso e Maria Alice, que interrompeu suas manifestações por necessidade de reencarnação, a Maria Alice, né? E, eventualmente, os espíritos André Luiz e Clarencio, e uma única vez Allan Kardec. Todos eles visíveis e tangíveis. Já imaginaram o que seria participar de uma reunião de materialização com esses espíritos todos? Então, o Enio, ele teve oportunidade de participar disso, pelo visto, junto com esse outro médium, que é Fábio Machado. E a gente vai acabar acompanhando aqui, quer ver, na página 71, ele fala mais algumas coisas que seria interessante mencionar. Aqui ele diz assim, ó: fiquei 5 anos, isso agora é o Enio relatando. Fiquei 5 anos desenvolvendo a mediunidade de efeitos físicos. Após se passarem aproximadamente 3 anos dessas reuniões, chegaram os médios Peixotinho, do Rio de Janeiro, e Fábio Machado, de Belo Horizonte, sendo que este ficou nessas reuniões mais ou menos 9 meses. Peixotinho vinha sempre ver o Chico Xavier. Então, esses médios de efeito físico, de alguma forma, eles conviveram entre eles, e o Jair Soares, ele foi, por assim dizer, um dirigente espiritual desses fenômenos de materialização que aconteceram não só no Grupo Espírita André Luiz, mas também em Belo Horizonte. Aqui ainda tem um pedacinho que eu achei interessante destacar aqui do livro. Que é a cura da esposa do Jair Soares, feito pela Sheila, que foram 3 reuniões. Na verdade, o que aconteceu? O Peixotinho, ele estava de passagem para ir para ver o Chico. Mas quando ele chegou em Belo Horizonte, acabou não conseguindo, o trem atrasou, ele não pôde ir, e ele já tinha recebido a informação: olha, se tiver algum problema, vai procurar o Jair. E quando ele chegou lá na residência do Jair Soares, eles acolheram, né, o Peixotinho e o grupo que estava com ele, e aconteceu que, num determinado momento, ele viu a Sheila envolvendo a irmã Lor, que é a esposa do Jair Soares, dizendo: olha, essa aqui é uma pessoa muito querida. E acabou fazendo cirurgias espirituais. Ela tinha um câncer, essa esposa dele, e na terceira reunião diz assim, ó: quando terminou a terceira reunião, Sheila encerrou o tratamento e anunciou: Jair, a Ló está curada. Realmente, mamãe ficou totalmente curada do câncer, somente vindo a desencarnar em 1971, ou seja, 22 anos depois, e por outro tipo de enfermidade relacionada ao coração, de acordo com o seu atestado de óbito. E essas foram as primeiras reuniões de materializações luminosas com o Peixotinho. Então, o Peixotinho foi aquele elemento, né? Agora, uma coisa interessante que está relatado aqui na página 85 é de que os espíritos trabalham em várias instituições. Esses nomes todos que eles falaram aqui são nomes conhecidos nossos, né? Então, ele diz assim: aos poucos, espíritos de origem alemã foram se introduzindo nas reuniões de materialização. No primeiro momento havia a irmã Sheila. Depois, quando as reuniões estavam a pleno vapor, aproximou-se Joseph Kleber. Em seguida, Fritz Schein e Erich Wagner. São os mesmos espíritos que estão aí hoje, em todo o movimento espíritas. Eles se manifestam em várias instituições, não ficam presos a um local só. Só eles trabalham em vários locais. Então, ele conta mais aqui a respeito de que os espíritos incentivaram a formação dos grupos da fraternidade. Então, assim como o centro que publicou esse livro se chama Fraternidade Irmão Glaucus,
Fraternidade Espírita Irmão Glaucio, outros grupos se formaram como Fraternidade Espírita Sheila, onde havia também reuniões de materialização, principalmente com o médium Fábio Machado. Então, nesse sentido, é que eu acabei trazendo esse outro livro que mostra isso para gente, ou seja, esse livro daqui, Materializações Luminosas, Leis Cósmicas em Ação. Na página 12, ele menciona aqui o Centro Espírita Oriente. Diz assim, ó. Quer dizer, quem escreveu esse livro daqui é o Dante Labate, né? Então ele fazia as atas das reuniões de materialização. Então esse livro corresponde justamente a, quer dizer, cada página tem uma data que é da ata que ele fazia e ele vai descrever o que aconteceu na reunião. É muito interessante. Então era Zé Grosso, eles doutrinaram o espírito materializado. E, aliás, eu acho que foi aquele outro alemão que acabou se transformando no espírito que trabalhou favoravelmente depois. Então, a gente encontra essa integração não só dos espíritos, mas como daqueles que se propuseram naquela época, né, em que a materialização era uma forma de chamar a atenção, mas também de formar centros, né, centros espíritas que sustentassem uma base em que os espíritos tiveram, digamos assim, a oportunidade de marcar no coração daqueles trabalhadores encarnados e motivá-los a dar continuidade ao trabalho. Nós, naturalmente, usufruímos hoje do Grupo Espírita André Luiz, que foi formado por uma dessas atividades dos espíritos em materialização. Aqui tem, no capítulo 25 desse livro, né, do Dante Labate, ele diz assim: em nosso grupo, o espírito Garcês era responsável por essa tarefa, e no grupo André Luiz do Rio, o Zé Grosso. Ou seja, as materializações eram coordenadas, né, pelo Zé Grosso no nosso centro, no André Luiz, mas lá no grupo deles era o Garcês. Ou seja, eles, nesse livro aqui do Dante Labate, ele já está usando o nome de Garcês, mas para o Enio, ele usou o nome que ele teve quando eles tiveram aquela reencarnação no ano 72, né? Vou ver aqui mais alguma coisa que possa ser interessante. No capítulo 27, ele fala da mudança do nome. Ah, sim. O centro que se chamava Centro Espírita do Oriente passou a se chamar Grupo da Fraternidade Irmã Sheila. Então, hoje, aquilo que foi conhecido, né, como Centro Espírita do Oriente, e na 59, no capítulo 59, também eu achei interessante anotar. Ó, enquanto o Grupo Sheila ampliava seus trabalhos com o médium N. Wendling na capital mineira, o Grupo Joseph Kleber também assim procedia com o médium Fábio Machado, na fazenda Eureka, no atendimento aos que procuravam alívio para os seus sofredores. E a gente lembra, no caso do Grupo Espírita André Luiz, o Peixotinho, né? Então a gente poderia dizer que esses grupos se formaram a partir de médiuns de efeito físico, com a presença desses espíritos benfeitores que se manifestavam em lugares diferentes, fazendo as materializações, mas isso é dito em todos esses livros. A materialização não tinha outro objetivo senão promover curas. Então, o processo que eles faziam às vezes até de distrair, Maria Alice, por exemplo, era um espírito que dançava. Ele apresentava números de dança. E no momento que eu li nesse livro, agora eu não lembro exatamente onde é, foi feito para eles a pergunta: por que que vocês fazem isso? E eles disseram: nós precisamos dos fluidos de vocês, mas esses fluidos têm que ser um fluido de alegria, não pode ser um fluido de sisudos, né? Então o Zé Grosso brincava, falava daquele jeito.
a Maria Alice apresentava-se, né, como uma menina jovem que dançava, distraía. E havia várias brincadeiras que ele fazia. Zé Grosso, por exemplo, o Enio sentava e ele empurrava a cadeira, não, Jair Soares, empurrava a cadeira na mesa enquanto o pessoal estava vendo, assim. Então eram coisas, o Zé Grosso materializado fazia isso. E aí chega um momento que ele conta que, Zé Grosso, deixa eu agora empurrar você. Só que a sala estava escura, então ele não sabia movimentar muito bem. Zé Grosso tinha que corrigir a rota da cadeira para ele. E é muito interessante alguns detalhes desse que eles contam, né? Então, no capítulo 25 desse livro aqui do Ranieri, ele fala sobre o Enio. Diz assim, ó, ele dedica um capítulo inteiro para ele, mas não é muita coisa que ele fala, não, mas ele diz assim: rapaz moço, cheio de vida e de ilusões. Também são notáveis e numerosas demonstrações que nos foram dadas por seu intermédio. Tem grandes possibilidades. Quase tudo que foi realizado por meio da Ifigenia conseguimos realizar também por intermédio dele, sem saber o que se passara com ela, pois não assistia aos seus trabalhos nem lhe fora revelada coisa alguma. Limitar-me-ei a contar uma das últimas experiências que tive com ele e que foi nessas mesmas férias do mês de dezembro de 50. Aí ele conta aqui uma história interessante, que é assim, eu fui visitar o Arlindo do jornal, isso o Ranieri, tá? O jornal O Poder. Depois de agradável conversa, o ardoroso jornalista me pediu: será que você não arranja, com o espírito de Voltaire, uma página mediúnica para nós, todos os números do jornal? Consultarei, foi minha resposta, e lhe comunicarei o resultado. Saí e esqueci do pedido do Arlindo. À noite, tínhamos uma reunião em casa do Jair, né, o Jair Soares. Após o jantar, fui até lá. Não disse nada a ninguém, nem mesmo me lembrei do fato. Entramos para o quartinho da reunião, eu, o Jair e o Enio. Os espíritos geralmente falam pelo Enio usando só o tubo da garganta como se fosse um alto-falante. Um maço de papel em cima da mesa, algumas receitas na mão do Jair para serem respondidas. O Jair disse: eu vou consultando e você vai anotando o que houver. De repente ouvimos um risinho estranho, esquisito, zombeteiro, mas não desrespeitoso. E através do Enio, uma voz surpreendente começou a falar conosco. Reviveu os tempos da corte francesa com pinceladas magistrais, traçou um retrato perfeito da França revolucionária e fez revelações interessantes sobre nossas relações de amizade no passado distante. Eu estava contente e admirado. Era Voltaire e veio tratar do assunto que interessava ao Arlindo, prometendo enviar colaboração daqui a 2 meses, visto ter outras obrigações no momento na espiritualidade. Então, essas são algumas das associações, e no Materializações Luminosas, né, que é do Humberto Vasconcelos, né, que é o genro do Peixotinho, ele fala que só tem a única coisa que eu achei assim procurando bem foi que no final da, do livro ele faz como se fosse um glossário para explicar quem são cada um dos personagens que são mencionados no livro. E aqui no Garcês ele diz assim: espírito desencarnado, orientador das reuniões de efeitos físicos, conhecido por sua rigorosa disciplina. E eu trouxe também algumas fotos desse livro, Materializações do Amor, né? Aqui é o espírito de Dona Maria Gonçalves Duarte, que foi esposa do conferencista português. E esse aqui que é mais interessante ainda, né? Porque embaixo está a fotografia do jovem, que é o Carlos Augusto, com uma fotografia dele ali mostrando, né? E o Chico testemunhou, né? Eles faziam aquelas reuniões e faziam uma ata, e as pessoas ali é, assinavam, né? Para dar seriedade ao que foi feito ali, né? Nesse caso, são poucas reuniões de materialização,
que geraram fotografias, né? E essas do Peixotinho é uma delas. Então, gente, é isso que eu tinha para falar a respeito do nosso querido Garcês. O ICEB Guilherme Sarcinelli Luz está muito agradecido com a sua presença e a sua exposição, que traz muitas características do entorno dos espíritos. Você nos trouxe uma espécie de caleidoscópio das circunstâncias mediúnicas, sociais, de agregações de instituições espíritas, dos encarnados, evidenciando que há, ao mesmo tempo, essa mesma, guardadas as proporções, mas a mesma configuração de amizade e de agremiação no plano espiritual. Foi muito interessante essa sua exposição também desse ponto de vista, mas também a julgar por todas as voltas que você deu. Nós temos que reconhecer aqui a sua veia para ser detetive, porque você fez muitas observações e trouxe dados relevantes no contexto, na configuração, no entorno do, do espírito Glaucus, do espírito Garcês, mesmo naturalmente, e das suas contribuições. Então, nós temos aqui muitas informações, muitas presenças dos nossos queridos companheiros que estão aqui junto conosco, em ambos os planos de existência, muitos deles aqui, nossos companheiros no Grupo Espírita André Luiz, na rua Jiquibá, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá. Começou com Andréa Reis, nos cumprimentando, Cris Reis Espíndola, também nos cumprimentando, Sandra Tibel. Ah, Sandra, que bom que você está aqui. Você recebeu a informação sobre os livros do Frutuoso? Sônia Carvalho, também nos cumprimentando. A Isabel Perides, é isso, Isabel? Também nos cumprimentando. O Carlos Nascimento, nosso editor visual aqui, está fazendo uma pergunta. O Guilherme, esses tipos Sim. de fenômenos de materialização podem ser aplicados aos feitos pelo indiano Satya Sai Baba? Olha, eu acho, Carlos, que com certeza o fenômeno é similar. Mas a diferença é que o próprio Sati Sai Baba, ele movimentava os fluidos, né? Então ele conseguia, ele próprio, produzir esses movimentos de materialização, enquanto que os fenômenos que a gente abordou aqui são fenômenos mediúnicos, ou seja, eles são produzidos pelos espíritos se utilizando do ectoplasma, de médios que muitas vezes fornecem o ectoplasma, mesmo sem saber como esse processo se dá. E o Sai Baba não, eu acho que o Sai Baba já Um foi, né, fenômeno. um fenômeno, ele próprio produzia, eu tenho impressão, esses fenômenos de materialização dele, sabe? Mas é um ponto de vista, né? Então vamos lá. A Leila Caminha. Olá, boa noite a todos. Roberto da Silva Rabelo, boa noite. São nossos companheiros lá do Grupo Espírita André Luiz, junto conosco aqui, muita alegria. Olívia Rodrigues, boa noite a todos, Deus conosco. Emerson também nos cumprimentando. Celina Nossar, outra querida companheira, todos vibrando com você, bom trabalho. Ah, foi bom, né, Celina? Ainda vamos discutir algumas outras coisas, você vai ver. Marli Albuquerque, boa noite a todos. Sim, estamos todos vibrando, claro. Sueli Santos, boa noite a todos. Ana Cristina Martins Luz, boa noite, Ana.
A Ana é esposa do Guilherme. Isso é para os outros que estão aqui conosco. E nossa querida, também querida companheira lá do Grupo Espírita André Luiz. Olívia Rodrigues, Fé e Luz, com Jesus e por Jesus. Luiz Antônio Pinheiro de Castro, também nos cumprimentando, boa noite. Sueli Santos, ele inspirava a Lulu no receituário. Esse ele aqui é o Garcês. E Lulu era então, a nossa presidente, Maria Luísa Sodré, que nós todos, pelo menos a maioria de nós chamávamos, e chamamos ainda, a Maria Luísa Sodré de Lulu. E o Garcês, claro, trabalhava também junto a Lulu, a Maria Luísa Sodré, que é uma médium muito sensível. Orlando Barcelos, boa noite a todos, bom estudo, foi bom, né, Orlando? Olívia Rodrigues, nota 8 para a inteligência artificial. Boas informações. Mas é que a inteligência artificial, Olívia, está um pouco discreta, né? O Guilherme tinha mais informações. Vamos lá. Guilherme, então nós estávamos aqui no momento em que nós íamos repassar mais uma participação do Carlos Nascimento, nosso editor visual aqui no ICEB. O Carlos pergunta o seguinte: o espírito Glaucus, Guilherme, é bastante mencionado nas comunicações vinculadas ao médium Manuel Filomeno de Miranda, especialmente na coleção O Consolador. É o mesmo espírito Glaucus Garcês? O Carlos diz aqui que a fonte dele é a informação gerada pelo chat GPT. É mesmo? Ah, que coisa Pois é, interessante, Carlos. Olha, eu não, por que que ele não me disse isso? A inteligência artificial não me deu essa informação. porque o Carlos tem uma certa intimidade Claro, com com os certeza. ambientes digitais, entendeu? É, Vamos ficar com essa hipótese. não, eu imagino que sim. Aqui, por esse livro aqui que escreveram, né, no caso é do Marcelo de Oliveira Orsini, dessa fraternidade Espírita Irmão Glaucus, falando sobre o N. Wendley, fica claro que o Garcês é o Grande Glaucus. companheiro. Não, o Garcês é o Glaucus, porque Sim, e o grande companheiro do Enio, Ah, isso, exatamente. Foi o né? benfeitor espiritual dele. Quase que dá inveja evangélica, né, ô Guilherme? Queríamos ter esse. Bom, é que a gente não tem, assim, a condição de saber quem é nosso Eu não mentor. tenho esse status, não Eu tenho. também não sei quem é. Vou fazer que nem o Divaldo, né? Quando soube que a mentora era Joana. Mas Joana? Que Joana? É, Depois que ela foi saber que só Joana isso, era. só isso. O Emerson, obrigada, Emerson, ele diz gratidão, obrigado pelo ótimo trabalho. A Leila Caminha também mandou várias palminhas assim para você. Quer dizer, mãos batendo palmas, não é o palminha que também já foi citado aqui. Olívia Rodrigues, ela disse: nossa gratidão, Guilherme. Seu carinho em trazer informações preciosas. Deus o abençoe e o ilumine. Todos nós fazemos cor a Olívia, viu? Ana Cristina Martins Luz foi muito discreta como esposa do Guilherme. Muito interessante. Também achamos, viu, Ana? Marli Albuquerque, gratidão. Sueli Santos, gratidão. Roberto da Silva Rabelo, nosso outro querido, dentre todos esses queridos, Roberto da Silva Rabelo. Muito interessante essa exposição, muito aprendizado e conhecimento. Obrigado, Guilherme. Ana Cristina Martins Luz, boa noite, querida Nádia. Boa noite, querida Ana, obrigada. Agora, o Guilherme, nós vamos fazer aqui algumas observações. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta que o Carlos está me passando aqui tudo. A Leila Caminha, por exemplo, disse que a inteligência artificial depende de como você prepara o prompt. Eu não Ah, entendo entendi. isso, estou aqui inocente, mas tudo bem, é a história do prompt. Eu acho que com isso a Leila quer justificar ou dar uma resposta por que, por que, que o Carlos recebeu mais Verdade que não pôde informações do que perguntar você. melhor, né? Pois é.
E a Dalva Murdi, também nossa companheira, boa noite a todos. Adorei a exposição do Guilherme, nós também. Dalva, aproveitando aqui algumas questões que foram trazidas pela sua exposição, o Guilherme, o Enio, ele declara nessa espécie de. Espera aí que o Carlos está me mandando aqui uma outra questão. O Carlos diz assim: eu pesquisei o Glaucus, é isso, Carlos? Ah, o Guilherme também. Não, mas eu acho que ele está certo. Eu pesquisei o Garcês. Ele pesquisou o Glaucus. Ah, tá certo. A inteligência artificial respondeu melhor para ele. Pois é, por causa disso que a Leila disse que depende de como você prepara o prompt. Pois é. Bem, mas então, as observações que o Enio fez numa espécie de autobiografia, pelo menos ali na parte inicial, você leu para nós essa parte. O Enio apanhava muito, né? Muito bem que ele aprontava, mas ele apanhou muito. E nós temos que lembrar que, naquela época, os pais batiam nos filhos, julgando que estavam oferecendo, estavam mesmo na sua escala de valores, oferecendo o melhor para disciplinar os filhos. Esta visão de educação e as modernas teorias na sociologia da criança nos dizem que isso não deve ser feito. Inclusive, nós temos no Brasil hoje uma lei que proíbe essa história, ficou conhecida como a lei da palmada, que não pode bater, muito menos surrar as crianças. Então, só para fazermos esta observação, que é muito importante do ponto de vista da educação. Quando você mostrou, Guilherme, uma foto de uma materialização do nosso amado Garcês, apareceu aquele rosto muito sem contornos muito definidos. Não Sei. é? Em alguns casos parecia até um Picasso, um quadro de Olha, Picasso. é Renoir, Que viu? fez aquele. Foi Renoir através da médium Mariluza Moreira Vasconcelos. Ah, sim. Eu estava vendo mais o Picasso ali com aquelas Eu formas, posso, se você quiser botar com de os novo. cubos, né? Na formação com as formas de. Aí ele. Ué, tá, vocês estão vendo aí que eu agora Ah, fiquei sim, mas sem. aqui não está dito que é do Picasso. Não, é Renoir. Está escrito Que é aqui Renoir. embaixo. Não está dizendo que o pintor espiritual. Como Tudo bem, assim? tudo bem. Não. A médium foi Mariluza, mas o espírito que pintou foi Renoir. Sim. Tá assinado aqui no fundo, no canto Está direito. assinado aqui embaixo, ó. É. Ah, isso. Perfeito, perfeito. Olha, Nadia Valles está dizendo gratidão à mensagem do nosso querido irmão Glaucus. Na ocasião, descobri que o mesmo era nosso querido Garcês. Muito obrigada, Isabela. Isabela e Nadia Valles, que estão nos dando aqui esta informação, minha irmã e minha sobrinha. Então, vamos lá. Então, nós temos lá no André Luiz, e Maria Luísa Sodré, nossa presidente por longos anos, ela dizia que nós não conhecemos o, o rosto, a fisionomia com detalhes do nosso querido Garcês. A Maria Luísa dizia, levantava uma hipótese, pelo menos foi o que eu entendi que seria uma hipótese, de que ele, por modéstia, por humildade, não querendo expor a sua fisionomia, porque ele teria sido, ou terá sido, uma figura de muita projeção na Europa, e então, por humildade, ele não quis fazer propaganda de si mesmo. A espetacularização do eu não é próprio de nenhum mentor. Não, Então, exatamente.
o rosto do Garcês, nós já vimos isso. Agora, já falamos da Maria Luísa. Você falou que se passaram uns 15 séculos, né? Sim, Naquele de momento, eu estava Glaucus, mais ou menos sim. querendo outra referência, porque eu estava querendo saber qual foi o tempo que transcorreu entre uma experiência e o reencontro dos espíritos, ambos em outra situação, em função do uso do tempo que fizeram, no caso, ao longo de 15 séculos. E essa é uma contingência muito especial, e nós, como espíritas, estudantes de espiritismo, quando nós nos dermos conta de que, estudando as trajetórias, estou dizendo no plural por causa das encarnações no plural, de nossos mentores, nós vamos observando o quanto eles foram progredindo ao longo de alguns séculos. Alguns séculos aqui, mais alguns outra encarnação com outro perfil, já com outras conquistas e assim subsequentemente. Portanto, nós vimos o quanto particularmente o Enio evoluiu em 15 séculos, porque o Glaucus ele estava numa Bem à posição muito frente. melhor. É o quê, Guilherme? Ele estava já bem à frente, porque no ano 72 ele foi sacrificado, por assim dizer, né, pelos Exatamente. interesses egoístas dos médicos daquela época, porque ele cuidava de graça dos necessitados, né? Então já era uma alma nobre. E o Enio, coitadinho, estava ali morto de inveja e querendo destruir a Pois é, grandeza aí você daquela alma. veja como o Enio teve que, ao longo desse mesmo tempo, ele teve que trabalhar sobre si mesmo muitas coisas de que o Glaucus não precisava mais fazer, porque Sem ele dúvida. estava, atenção, a expressão muito singular que eu vou dizer, que eu vou usar, ele estava na condição feliz de vítima. Exatamente. E a gente poderia até fazer um paralelo com Emmanuel, que o Públio Lentulus, ele era ali um senador romano orgulhoso, né? Sim, E o nosso querido Glaucus já era um médico dedicado e humanitário, né? Naquela mesma época, eles foram praticamente contemporâneos, né? sim. E é para nós vermos como é que são os nossos padrões reativos comportamentais diante da luz. Porque Jesus, a luz, se apresentou e um reagiu de uma forma, o outro preferiu a sombra, se agora nos reportarmos ao, ao pensamento de Jung, né? A luz e a sombra, né? Que todos nós temos, mas alguns de nós temos uma espécie de preferência ou inclinação preferencial para a luz e outros para a sombra. Então, nós também vemos o quanto quem atua contra a lei precisa de mais tempo para fazer um autorresgate na sua condição por ter feito esta opção menos feliz. Quando você, o Guilherme, você citou ali grupo Sheila, grupo Joseph Gleber, grupo Geal Peixotinho. Eram chamados assim grupos mesmo, como o nosso grupo Espírita André Luiz. É isso, né? Uhum. Isso, Isso para ficar bem claro, porque às vezes as pessoas usam o grupo como sendo só um conjunto de irmãos, uma reunião. Mas muitas vezes, como é o nosso caso, a palavra grupo está institucionalizada na nomenclatura da instituição. Depois, muito interessante o que você trouxe sobre
o espírito Maria Alice ser dançarino. E depois o Degrosso fazendo gracinhas. Como ele sempre fez gracinhas lá nas nossas reuniões mediúnicas, não é? O que também eu estou querendo usar uma outra forma que não nos induza a pensar que todos devem fazer isso. Mas em algumas circunstâncias, essa informação é muito interessante. Eles dançavam e contavam piadas e faziam brincadeiras por causa dos nossos fluidos quando estamos alegres. Exatamente, exatamente, Nádia. Pois é, isso nos remete a uma área recentemente instituída, porque 50 anos em ciência é muito pouco, da psiconeuroendocrinologia, porque quando nós estamos com vibrações boas, pensamentos bons e emoções boas, nós exudamos fluidos dessa natureza mais etérea, mais inconsútil, que naturalmente é muito mais apropriada para a realização das tarefas que têm os nossos mentores e que, além de tudo, ainda tem que nos preparar para nós darmos os fluidos para depois eles trabalharem. Nós damos muito trabalho aos nossos mentores, deveríamos nos envergonhar disso, né? Nesse livro aqui, Sim, Nádia, sim, o Dante Labate narra um episódio que você está falando da alegria, mas ao mesmo tempo da seriedade do trabalho, né? certamente. É uma coisa contrastante. Ele narra uma circunstância em que houve um acidente na materialização com o Fábio, o médium Fábio. Os espíritos tiveram um trabalho enorme para poder recompor a perna dele e que a Sheila ficou suspensa durante um período de dirigir as reuniões por causa disso. Pois é, você veja, nós temos esses deslizes, deixamos, porque nós ficamos deixando que a vivência daquela nossa expressão, o pensamento voa. Mas nas reuniões mediúnicas, nós temos que nos esforçar muito para o nosso pensamento não voar e ficar ali aterrizado não seria nem bom aterrizar porque é de terra, seria no céu, né? Para que fosse celerizado o nosso pensamento, para nós contribuirmos efetivamente, porque nós quase que hipocritamente sempre declaramos, estamos querendo contribuir, mas nós não dominamos, não aprendemos ainda a dominar, domesticar o nosso pensamento para ele não voar para fora das reuniões. Então, essa é uma informação muito importante, muito, muito importante. Aí você trouxe um outro livro, você trouxe o livro do Rafael Ranieri, esse que você trouxe foi do Labate, né? Pois é, e tem esse do Labate, que conta várias coisas que são muito Isso, interessantes, mas tem também isso, do Ranieri, isso, do ele Ranieri. foi até presidente do André Luiz por um período curto, né? O Ranieri, né? É, Uhum. Você citou Humberto Vasconcelos. sim. Humberto tem um livro também sobre. É esse Aliás, Materializações do Amor, é. é, Foi dele que eu tirei as fotos isso, do porque o Peixotinho. Humberto, lá do Recife, tem uma presença muito importante no movimento, não só lá no Nordeste, mas também no Brasil. Me deu assim a alegria de fazer a apresentação de um dos meus livros. Então, Humberto fundou o Museu Peixotinho lá em Recife e tem obras, inclusive esse livro sobre materializações, que vem trazer essa contribuição e tudo isso agregado para nossos estudos sobre materializações. Muito emocionante nós vermos isso. Quer falar mais alguma coisa, ô Guilherme? Deixa eu ver se alguém aqui já não está assim.
A Leila Caminha disse, isso mesmo, Nádia. Não sei exatamente do que é, Leila, mas obrigada. O Paulo Brasil, muito bom estudo. Olha o Paulo aí também. Então, Guilherme, você quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer. Eu acho que essa homenagem que o ICEB faz através da sua direção aos mentores, né? Ela é uma gratidão muito relevante que nós precisamos ter, porque a gente não tem ideia dos benefícios que eles fazem para conosco e a gente anda Do por aí trabalho que nós damos a eles, desleixado, né? exatamente, desleixado, sem ter a menor noção das coisas que não nos acontecem porque eles estão nos assistindo, Exatamente, protegendo. exatamente. É, eu costumo dizer de uma forma absolutamente não modesta que eu tenho muitos defeitos, mas o defeito da ingratidão eu acho que eu já não tenho. Pode ser que eu esteja sendo ainda ingrata, e devo estar sendo, pelo meu próprio nível evolutivo, mas o que está hoje no meu momento de consciência, eu tenho gratidão. Tenho gratidão imensa a todos os nossos mentores, imensa a todas as pessoas, todos os companheiros encarnados e desencarnados que estão comigo, inclusive estes que estão aqui, você que está. Eu tenho sempre muita gratidão a todos vocês por estarem participando destes momentos da minha encarnação. E cuidado, hein? Ninguém chega perto de mim sem eu aprender coisas com quem chega perto de mim. Cuidado. Então, essa questão da gratidão. Então, aqui no ICEB, eu resolvi criar esse projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec. E temos homenageado muitos dos nossos mentores. Desses que são habituê no Grupo Espírita André Luiz, que é o nosso, nós já vimos a Sheila, já vimos o André Luiz, já vimos o Zé Grosso, estamos vendo o Garcês. Então são. E outros tantos, né? Outros tantos. O Caio Barchuta, a Joana de Ângeles, Gandhi e outros tantos que nós estamos aqui já aumentando a nossa galeria de gratidão. É GG, Galeria de Gratidão, aqui do ICEB, com aqui o nosso coração plenificado desses eflúvios que são nosso dever moral. Felizmente, nós já despertamos para o cumprimento, o atendimento a esse desejo nosso do fundo do coração, que é o dever moral de demonstrar, não só termos, mas demonstrarmos a nossa gratidão. Com o nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec, o ICEB está demonstrando essa gratidão. E nós temos ainda muitos outros mentores para homenagear, e nós o faremos com toda a alegria, com toda a emoção e com toda a devoção, gratidão a todos eles. Quer dizer mais alguma coisa? Acho que o que eu queria dizer era isso mesmo, agradecer a oportunidade e para mim foi uma honra poder falar do nosso querido Garcês. Sim, para nós todos, para nós todos. Então, vamos agradecer a Jesus, agradecendo. Está aqui a nossa amiga Leia Brum, lá do Rio Grande do Sul, que está sempre conosco, aqui a postos, a todos os nossos irmãos que estão aqui em ambos os planos de existência, junto conosco, nós agradecemos muitíssimo. E nesta hora, Mestre, ouve do nosso pequenino coração a gratidão de que está plenificado esse nosso universo psíquico neste cumprimento do dever moral de te agradecer. Ao teu coração, Mestre amado, ao teu coração, Maria, a ti, anjo guardião de cada um de nós, a todos vós, amigos espirituais queridos, a todos os que estão aqui no ICEB, protegendo esta instituição, a todos os que protegem as instituições referenciadas, representadas aqui
pelos nossos irmãos que estão aqui presentes junto conosco. Sobretudo, Jesus, ao te agradecermos, queremos visualizar nesta hora fluidos, energias luminosas, tons de cores suaves da nossa gratidão em torno de Garcês, este nosso amigo querido que nos acompanha, nos instrui, nos intui, nos educa, não só no Grupo Espírita André Luiz, mas em tantos outros ambientes. Abençoa por igual, Jesus, e desce esses teus eflúvios por sobre todos os nossos mentores, esses que estão agora em nossa tela mental, quaisquer que sejam suas referências, e as instituições a que estejam oficialmente vinculados. Que eles recebam, Mestre, nesta hora, de nossos corações ainda pequeninos, a expressão gigantesca da nossa gratidão por tudo que em teu nome deles recebemos ao longo de nossa existência. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Graças te damos.